E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje acompanhado dos outros dois editores do Formiga Elétrica, Paulo Marques. Beleza? Gustavo Clave Rodrigues. E retomando o tema de vampiros diferentes, hoje nós vamos falar de Martin, de George Romero. My name is Martin. I'm 84 years old. People think I'm crazy when I tell them how old I am. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. Martin é um filme dirigido pelo George Romero de 77 e no caso a gente está aqui no nosso segmento de programas Vampiros Diferentes, mas o filme também poderia se encaixar em Serial Killers no cinema, né? Que é outra série que a gente faz aqui nos programas do Formiga na Tela, porque conta a história de um jovem, né, chamado Martin. Quer dizer, aí já vamos começar com as duas interpretações do filme, tá? Vira e mexe a gente vai poder soltar alguns spoilers aqui, mas isso acredito eu que não vai estragar a sua experiência, então pode assistir tranquilo. A gente vai evitar ao máximo algum spoiler muito revelador. O filme ele começa com o Martin caçando sua primeira vítima, né? Num trem, e a gente vê que ele é bem desleixado, né? Ele tem dificuldade para imobilizar a vítima, daí ele dá um sedativo nela, daí ele corta os pulsos e bebe o sangue. Então já não tem a mordida dos caninos na jugular nem nada disso. E daí a gente fala, tá bom, mas ele é vampiro ou não é? Fica nessa dúvida, né? Então ele pode ser um vampiro, então aí o jovem, né? Talvez ele não seja jovem, talvez ele simplesmente não envelhece. Ou talvez seja apenas um jovem com um caso de vampirismo, né? No sentido de ele tem fascínio por sangue, né? Essa primeira cena ela é muito legal, mostrar o personagem um cara desleixado. Por mais que ele seja um assassino, que você já vê na primeira cena, você cria uma empatia pelo personagem. O personagem é muito bom, né? Assim, você não consegue, sei lá, criticar o cara, assim. Não, lógico, o cara tá fazendo uma atrocidade, beleza. Mas ele é tão estilo tímido, né? Tímido, desleixado, tão na dele, né? Que você gosta do cara, né? Não que você torça pro cara também matar um monte de gente, mas você aprecia o personagem, assim, e é mérito, inclusive, lógico, obviamente, do George Romero de criar um personagem assim, que te dá uma empatia como espectador, né? E isso é uma parte já de início, assim, que eu já achei interessante. O filme, óbvio, ele é um baixíssimo orçamento, né? Baixo, né? 80 mil dólares. Mas ele é baixo orçamento, você percebe, né? Os atores não tem, acho que nenhum ator conhecido. Um que ficaria depois que eu tô Savini, né? Que inclusive ele virou roteirista. Até a mulher do Romero atua no filme. Ele mesmo, o próprio Romero, né? Tá atuando no filme. Então, assim, é um filme que parece despretensioso e até tá no meio, né, dos filmes do Romero de zumbis, né? Parece que tá meio perdido ali porque ele ficou muito conhecido como, não, obviamente, com seus diversos filmes de zumbis, né? Então tá ali meio, né, nesse período dele. E aí fica meio perdido nessa filmografia do cara, então vale você buscar, porque realmente é um filme bem interessante, e é o que o Gustavo falou, né? O filme, na verdade, ele é um filme de vampiro, porém você fica com a dúvida se é vampiro ou não é até o final, né? Você sai até nos créditos, depois você não sabe mesmo se é vampiro ou não, né? Ele tem a sequência, né, do rapaz tímido que vai, né, cometendo seus assassinatos e tal, ao mesmo tempo que existem os flashbacks, que é uma montagem super legal, muito bem feita. Que você não sabe se é flashback ou se é uma ideia fantasiosa dele, cara, né? Então você fica, né, nesse momento, pô, cara, você vai mostrar que o cara é vampiro mesmo, não vai? E não mostra, né? Então você fica meio que na dúvida no final, que é mais uma sacada genial do filme. Já foi dito mais de uma vez pelo próprio Romero que o Martin é o filme preferido dele, né? E a gente pouca gente conhece, né, cara? Pouquíssima gente, até porque, justamente, o cara completamente associado com a temática zumbis, de né? zumbis. Hoje em dia, então, com isso daí, se o pessoal ouviu falar de Romero, acha que é só zumbi, né? Até porque os últimos filmes dele também foram de zumbis. Mas todos eles, por exemplo, desde a Noite dos Mortos-Vivos, eles tinham sua conotação política, sua conotação mais profunda, né? Além de ser um filme de terror. O Martin, eu arrisco dizer que ele consegue ser mais profundo do que todos os outros filmes de zumbis, e eu não estou falando que eles são ruins, que todos os outros filmes que o Romero fez. A ideia é que inicialmente o personagem Martin
fosse um vampiro mais velho, realmente assumido no filme como vampiro, tentando lidar com a vida moderna, né? Um cara, assim, sei lá, séculos antes, enrolado no tempo atual. Então, quando ele viu o John Amplas, que é o ator que faz o Martin, no teatro, ele falou, caramba, eu quero esse cara no filme. E aí reescreveu tudo para colocar o cara naquela... Pô, então ele deu uma outra ideia pro filme, né? Exatamente. Completamente diferente, porque ele ia ser um vampiro mesmo. Isso. E no filme não fica claro. Não fica claro. E o que vocês falaram da primeira cena também é bem bacana, porque de cara ele abre o filme desglamorizando, né, a questão do vampiro. Ainda que pareça que ele, sei lá, que existe uma idealização por parte do Martin, é claro, porque o primeiro flashback que a gente tem acesso é na hora que ele entra no quarto da vítima, ele tem lá a cena, né, a inserção em preto e branco de uma menina, sabe, de branco, assim, o recebendo e tal. Mas, conforme vocês falaram, né, o assassinato, ele é todo desastrado e quase que ele é pego, né? E os próximos também, né? Isso que eu achei legal, os conflitos que acontecem no filme, eles são muito bons, né? São diferentes, né? Então, no meio do filme tem o conflito dele que ele vai assassinar uma outra mulher lá, né? Que aliás é uma epidemia de traição no filme, né? É incrível, né? A mulherada para no ar a traição, né? De todos os personagens. O que é muito bacana ambientado onde tá, né? Naquele subúrbio, Sim. Perdido no meio dos Estados Unidos, assim, cinzento. Não, é super legal, essa ambientação é bacana. E aí você tem esse conflito, ele demora, né? É um conflito demorado, que ele vai e encontra a mulher, só que ela já tá com outro cara, né? E aí ele tem que, né, muda todo o plano dele, porque ele não tem só ela para matar, como tem o cara também pra matar. E demora, né? É um conflito longo que pô, te deixa tenso. E parece legal, que você está cara. acompanhando em tempo real, né? Não parece que tem a picotagem do cinema, né? A edição do tempo. Uma coisa que é legal nisso daí, às vezes a gente está se referindo a flashback, as cenas em preto e branco, e de novo, só relembrando, a gente não sabe se é flashback ou se é uma imaginação do cara. E o legal é que quando a gente pensa, tipo, se for um flashback, a interpretação do filme é uma, se for imaginação é totalmente outra. Então, por exemplo, vamos supor que seja flashback. Aí entra no Vampiros Diferentes. Se for flashback, o vampiro que existe naquele universo é o vampiro clássico. Até na vestimenta, o lance da cruz, do alho, tudo. Só que daí o que a gente pode entender? Então o Martin é um cara antigo e agora ele busca uma redenção. Então a gente pode entender que ele abdicou dos poderes, de sua maldição, tal, porque ele anda à luz do dia. O tio dele é tio ou primo? O primo. Então daí fica a dica da idade, né? O primo dele, que é o Kuda, ele deixa lá alho na porta, fica falando, você é o Nosferatu, não sei o que lá. Só que assim, nada do que ele faz com cruz, com alho, resolve. Então, se ele for um vampiro mesmo, ele abdicou dos poderes, junto com isso das suas fraquezas, mas ainda tem a tentação do sangue, né? Só que como ele abdicou dos poderes e tudo mais, ele não consegue mais fazer a mordida, ter o lance da sedução, né? Por mais que tenha uma mulher lá que fica louca por ele, né? Mas mesmo assim, ele perdeu todos os poderes, então ele tem esse lance meio desleixado. Então é um vampiro buscando a redenção. Agora, se a gente imaginar que essas cenas em preto e branco sejam uma glamorização, aí é o contrário, aí é um cara normal que está querendo se transformar. Só que daí, quando chega a pressão familiar ou a pressão da sociedade na forma do Kuda, né? Ele fala, não é isso aí é só imaginação, olha só esses dentes postiços, não sei o que lá, isso é só imaginação. Só que no fundo ele quer sim ser algo diferente, né? Ser um vampiro. Então, não sei se... me parece que ele foi criado para ser, né? Assim, parece que a família fez uma lavagem cerebral no cara para ele ser o vampiro. E assim, ele nem por vontade própria acabou acreditando nisso e quis se tornar depois. Que é mais uma coisa legal. O lance dos flashbacks também que eu acho bacana, que prende a atenção, é que ele vai acontecendo sempre como se o passado repetisse o presente, né? Então, todos os momentos do flashback é porque está acontecendo alguma coisa. Então, se ele está sendo perseguido, foi perseguido no passado, ele está sendo perseguido também no presente, né? Ele se encaixa muito bem, assim, os flashbacks, que eu também achei mais uma parte genial
da montagem. E daí vai de novo das duas interpretações, né? Porque como se encaixa tão bem, você fala, não, o cara tá imaginando como seria essa situação da perseguição glamourizada, né? Ele sendo vampiro e tal. Ou se não, é o ciclo se repetindo. É um cara, por ser vampiro, sempre será perseguido, né? Ou, fazendo uma interpretação, ele por ser diferente, né? Agora pegando uma linha, o que o filme quer dizer? Por ser diferente, ele sempre será perseguido. Seja por aquelas pessoas de antigamente, seja pelas novas, sempre ele será perseguido, né? E a gente esqueceu de falar que... Por que ele estava viajando no começo, né? O cara tá indo para casa do primo, porque a família entende que é o primo que vai redimir a alma de um amaldiçoado, né? E ele já fala no começo, primeiro eu vou te salvar, depois eu vou te destruir, né? Agora, o que também, a gente vai por uma outra via de interpretação aqui também, mostrando que o filme é bem especial mesmo, apesar aí das suas limitações, né, de produção, que assim... Você vê que ele é um rapaz completamente reprimido sexualmente, né? Ele mesmo fala, isso é verbalizado no filme, eu nunca consegui fazer sexo com as minhas vítimas, né? E essa tensão, essa frustração, ela atravessa meio que o filme todo, né? E ela vai culminar ali no encontro daquela vizinha lá, vizinha não, mas daquela moradora ali da região e tal, que, sei lá, hiperdepressiva, casamento, sabe, falido e tal, dá em cima do garoto e tal. E aí você pega, cara, quando existe a realização dessa pulsão sexual, o que acontece com o cara? Entendeu? Que eu não vou dar o spoiler, né? Embora ele já apareceu aqui de um jeito ou de outro. Então eu acho bem bacana isso, porque isso pode ser uma metáfora de uma família que reprimiu sexualmente um garoto. E aí o que acontece? A própria culpa da realização do ato em si acaba levando ele para um destino infeliz no final, né? You see, people don't understand what's wrong. They think that I'm a monster. They think I'm a vampire. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Formiga na Tela sobre vampiros diferentes. Dá um joinha no vídeo, procura a gente nas redes sociais, tá? Todos os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo. E é isso, a gente fica por aqui.